meus amigos e amigas, sejam todos e todas especialmente bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa TV Revelare, começando mais um programa na live das 12 de toda terça-feira, no programa Principiante Espírita, e agora com o segundo episódio dos nossos estudos dessa obra, o Espiritismo em sua expressão mais simples ou em sua mais simples expressão, né? Aqui o nosso tema é o histórico do Espiritismo. Tenho aqui ao meu lado Lauro Rodrigues, mas pedindo a você que apoie esse nosso trabalho, fazendo uma assinatura solidária, nos acompanhando nas redes sociais e fazendo comentários, sugestões e críticas através do nosso e-mail aí. Lauro Rodrigues, bem-vindo. Beto Ramos, obrigado, pessoal, muito bom estar aqui com todos vocês. Vamos seguir aí, né, nesse segundo encontro nosso do estudo desse opúsculo, que é importante, nós vamos sempre frisar isso. Quero lembrar aqui, Beto, e a você que está nos chegando agora e que está se interessando em estudar o Espiritismo, volte lá no programa anterior, onde o Beto leu o início desse capítulo 1, o histórico, e que nós estamos desenvolvendo aqui. É importante lembrar que houve os fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes que assim foram designadas, mesa por ser cômodo para sentar, as pessoas sentarem em volta, e essas pessoas que sentam em volta e colocam os dedos sobre as mãos, apoiam sobre a mesa, são designados de médiuns, porque essas pessoas têm uma disposição propensa a esses fenômenos. Então, nós temos médiuns que são conscientes e médiuns que são inconscientes, voluntários e involuntários. E esses voluntários são esses que usam, têm conhecimento, sentam para provocar o fenômeno, tá? Enquanto tem aqueles outros que nem sabem que são e o fenômeno vai ocorrer da mesma forma, porque eles são médiuns sem assim o saberem. Então, Kardec está trazendo essa ideia até aqui. Mas ele ainda até aqui não tratou de espírito. Até aqui ele está dizendo o seguinte: olha, tinha os fenômenos, a mesa respondia a pergunta, então logo todo efeito, toda causa tem um efeito, logo todo efeito inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás. Ou seja, não era a mesa que respondia, mas sim uma inteligência oculta. Agora, a partir de agora, nós vamos saber que inteligência é essa. O que está se tratando, né? Porque até anteriormente imaginava-se que as mesas se movimentavam por uma força magnética, eletricidade, algum fluido que era trabalhado, né, em seu tempo, como o magnetismo, por exemplo. Então, tudo isso aqui nós estamos trabalhando. Beto. Isso aí, Laurinho. Então vamos prosseguir aí, levando então para o nosso compartilhamento aqui, prosseguindo com o histórico do Espiritismo. A máxima, ou axioma, ou provérbio, que não é lei, era: se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Conclui-se que a causa desse fenômeno devia ser alguma inteligência. Percebam vocês que a gente terminou o nosso encontro passado falando da não regularidade, da inexistência de uma lei, até porque o próprio provérbio, o próprio axioma traz a hipótese, deve, possibilidade, deveria, poderia, né? Então está no campo da ilação. E cabe ao Espiritismo verificar esses fenômenos. E aí nós então prosseguimos. Qual a natureza dessa inteligência? Vai perguntar Kardec. Esse era o problema. A primeira ideia foi que poderia ser um reflexo da inteligência do médium. O médium, aquela pessoa que os fenômenos eram produzidos sob particularmente a sua influência. Essas pessoas designadas médiums, então, poderia estar interferindo nesses fenômenos, seriam os assistentes? Prossegue Kardec. Mas a experiência logo demonstrou a impossibilidade de tal hipótese. Porque se conseguiam coisas completamente estranhas ao pensamento e aos acontecimentos das pessoas presentes.
e mesmo em contradição com suas ideias, sua vontade e o seu desejo. Ela só poderia, portanto, ou seja, a inteligência só poderia, portanto, pertencer a um ser invisível. O meio de se obter a prova era bem simples. Tratava-se de entrar em conversação com esse ser, o que foi feito, usando-se um número convencional de pancadas, para significar sim ou não, para indicar as letras do alfabeto. Com isso, se obtiveram respostas às diversas perguntas. Esse, o fenômeno que ficou conhecido pelo nome de mesas falantes. Vejam vocês que, após o primeiro nome, mesas girantes, que dançavam, que respondiam a comandos, que parecia estar sendo movimentadas pela vontade daqueles denominados médiuns, agora essas mesas passam a falar. Mesas falantes. Kardec então vai dizer: todos os seres que se comunicaram desse modo, interrogados a respeito da sua natureza, eles se declararam espíritos e que pertenciam a um mundo invisível. Tendo-se produzido os mesmos efeitos em grande número de localidades por intermédio de pessoas diferentes, observado por seres humanos sérios, cultos, não era possível que todos fossem joguetes de uma ilusão. Da América, o fenômeno passou para a França, para o resto da Europa, onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes ficaram na moda. Constituíam um divertimento de salão. Depois, quando se cansaram desse divertimento, o puseram de lado para se dedicar a outra distração. O fenômeno não tardou a se apresentar sob novo aspecto, o que fez que fosse afastado de um domínio da simples curiosidade. A exiguidade desse resumo, fala Kardec, não nos permite apresentar todo o seu curso, todas as suas fases, e por isso passamos, sem maior transição, ao que o fenômeno apresenta de mais característico, aquilo que principalmente atraiu a atenção de pessoas bem intencionadas. Antes da gente continuar, queria ouvir o Lauro a respeito dessa proposição, porque Kardec está dizendo assim que ele não tem aqui nenhuma contrariedade, nenhuma vergonha de deixar uma variedade de informações a respeito desses fenômenos e já passar para a parte que ela é mais interessante. Então aqui, mesas falantes, mesas girantes, havia inteligência, Lauro. Qual a sua opinião sobre isso? Quando Kardec se deparou com esse fenômeno, se deparou, né, com tudo isso, mesas respondendo perguntas, e logo que essa mesa dizia, olha, eu sou um espírito e vivi como você aí na Terra, como você. Então, Kardec reconheceu que atrás desses fenômenos havia uma força muito grande para transformar a humanidade, moralmente falando. Então, claro que ele não ia se deter somente aos fenômenos, porque até então esses fenômenos eram tidos como diversões. As pessoas iam para os salões para ficar fazendo pergunta às mesas sobre o que tinham no bolso, se iam casar, enfim, perguntas fúteis, né? Mas Kardec foi além disso. As pessoas que entregaram o grupo de pessoas, de pensadores, que entregaram aqueles 50 cadernos a Kardec, não foi por acaso, né? E eles sabiam que Kardec era o mais, que tinha mais condições para poder organizar metodicamente aquilo que ia se tornar nessa grande doutrina. Então, Kardec ele não ficou preso somente a fenômenos, porque ele via algo muito maior. Beto? Muito bem. Prossegue, então, Allan Kardec. Digamos previamente de passagem
que a realidade do fenômeno foi contestada por numerosos contraditores. E eu me pergunto aqui do meu lado, Laura, até então os mesmos contraditores estavam se divertindo com essas mesas que giravam, que respondiam a comandos, mas daí a pouco parece que vai acontecer toda uma reviravolta. Será porque eles vão contradizer, né? Então prossegue Kardec. Alguns, sem levar em conta o desprendimento e a honorabilidade dos pesquisadores, neles viam apenas um tipo de ilusionismo, um hábil passe de prestidigitação, que é um ato praticado por quem tem habilidade com as mãos, diga-se de passagem, Laura. Aqueles que nada admitem além da matéria, isto é, os materialistas, que só creem no mundo visível, pensando que tudo acaba com a morte do corpo, materialistas, numa palavra, aqueles que se qualificam como espíritos fortes. É um trocadilho, viu, Lauro, com aqueles espíritos que eram chamados pobres de espíritos, né? Então tinha os pobres de espíritos e aqueles que se consideravam espíritos fortes. Eles rejeitaram a ideia da existência dos espíritos invisíveis, considerando uma ficção absurda. Taxaram de loucos aqueles que levavam os fenômenos, a coisa a sério, e lhes acumularam de sarcasmo e zombaria. Logicamente, né, Laura, a gente percebe sempre que sempre o que não tem argumento para contradizer, ele parte para o campo moral. Outros, não podendo negar os fatos, mas dominados por certa ordem de ideias, atribuíram os fenômenos à influência exclusiva do diabo, ao demônio aí, e baseados nisso procuravam atemorizar os tímidos. Hoje, porém, o medo do diabo perdeu extraordinariamente seu prestígio. Tanto falaram nele, tanto pintaram de tantos modos diferentes, que todos acabaram se familiarizando com a ideia. E muitos refletiram que convinha aproveitar o ensejo para ver como o diabo era realmente. Disso resultou que, a não ser para um pequeno número de mulheres medrosas, o anúncio do aparecimento do verdadeiro diabo tinha qualquer coisa de excitante para os que só haviam visto em pinturas ou teatro. Esse comentário de Kardec eu gostaria de enfatizar, que ele é um comentário típico do século XIX, daquela sociedade em questão, mas que para nós ele é irrelevante. Então ele está fazendo aqui só uma questão de dizer assim, olha, isso vai afetar só os afetáveis, né? Mas vamos prosseguir. Até porque Kardec na obra fala muito bem das mulheres, da sua igualdade com entre os seres humanos, né? Homens e mulheres. Então, foi para muitos um poderoso estimulante, de sorte que aqueles que haviam pretendido desse modo opor uma barreira às ideias novas, eles trabalharam contra si mesmos e tornaram-se, sem o saber, agentes de propaganda tanto mais eficazes, porque eram os que mais barulho faziam. Inclusive, esse comentário do próprio Allan Kardec, Laurinho, ele faz parte de um conjunto de informações trazidas depois, mais tarde, uma obra chamada obra póstuma, né, que é escritos de Kardec que foram surgindo, que o seu ajuntamento foi publicado pelos continuadores, ou supostos continuadores, e ali há comunicação do Espírito da Verdade falando exatamente sobre isso, né, quando o outro quer abafar, mas que ele trabalha tão enfaticamente que ele não consegue abafar e, pelo contrário, ele se torna um verdadeiro propagador. Os outros críticos não foram mais bem-sucedidos por quanto os fatos constatados a raciocínios categóricos só conseguiram opor negativas. E aqui, claro, o raciocínio categórico, a gente vai lembrar de Immanuel Kant, do imperativo categórico em filosofia, Laurinho. Então, Kardec, ele não precisa citar o filósofo, se na sua fala ele nos remete ao conhecimento dessa filosofia. Prossegue Kardec dizendo, leiam que eles publicaram, ou seja, os críticos, em toda parte, e encontrarão provas da ignorância dos mesmos, da positiva falta de observação dos fatos, em parte alguma acharão uma demonstração peremptória da impossibilidade da ocorrência dos fenômenos, obviamente. Toda a argumentação desses contraditores se resume nisto. Não creio, logo não existe. Todos os que creem são loucos e apenas nós é que temos o privilégio da razão e do bom senso, diriam eles.
o número dos adeptos, feito graças à crítica séria e à zombeteira é incalculável, porque em todos os casos só se deparou com opiniões pessoais, vazias de provas contrárias. Prossigamos em nossa exposição, afirma Kardec, lembrando que aqui ele resumiu um pouquinho dos diálogos que estão contidos na obra, que é o Espiritismo, que a gente já estudou aqui no canal. E, especialmente, ele está usando aquilo que foi conteúdo do debate com o cético e com o livre pensador. Prossegue, então, Kardec. As comunicações por meio de batidas eram lentas e incompletas. Compreendeu-se que, adaptando um lápis a algum objeto móvel, uma cesta, uma prancheta ou outro qualquer, sobre o qual se pousassem os dedos, o objeto se poria em movimento e traçaria as letras. Mais tarde, se percebeu que tais objetos podiam ser dispensados. A experiência demonstrou que o espírito que atua sobre o corpo inerte, dirigindo-o à vontade, podia também atuar sobre um braço ou sobre a mão para dirigir o lápis. E para dirigir o lápis, surgiram então os médiuns escreventes, isto é, pessoas que escreviam involuntariamente sob a impulsão dos espíritos, aos quais serviam assim de instrumentos e intérpretes. Desde então, as comunicações não tiveram mais limites e a permuta de pensamentos se pôde efetuar com tanto mais rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos era um vasto campo aberto à exploração. A descoberta de um mundo novo. O mundo dos visíveis, assim como o microscópio, descobrira o mundo dos infinitamente pequenos. O que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com que finalidade se comunicam os mortais? Mas isso, Laurinho, vai ser objeto da nossa conversa no próximo episódio. Eu gostaria de ouvir os seus comentários aqui acerca desse primeiro panorama aí. Olha, Beto, você foi lendo e comentando, só trazendo aqui então a ideia de que houve uma migração, né? Começamos com mesas girando e dançando, depois mesas respondendo, chamadas mesas falantes, e depois percebendo que poderia usar outros tipos de acessório, criar acessórios, cestinha, prancheta, para que se pudesse escrever, ou seja, desenvolver com mais rapidez, com mais facilidade, temas, né, o diálogo com esses espíritos. Mais para frente percebeu-se que, já que o espírito pode agir sobre a mesa, um objeto qualquer, e usar um acessório, prendendo um lápis, uma pena, por que o espírito não poderia, então, atuar sobre um braço, né, sobre a mão do médium, fazendo-o escrever involuntariamente? Aí surgem os médiuns escreventes. Mas o que chama a atenção é que Kardec vai trabalhar em O Livro dos Médiuns, os sistemas, e ele traz isso. As pessoas vão tentar explicar, criar sistema para aquilo que querem negar ou que não compreendem. Por exemplo, materialistas que não acreditam na existência de nada que não seja matéria, vai dizer o seguinte: não, o que está acontecendo aí é a influência do pensamento de todo mundo, ou a influência de alguém, né, desses que vocês estão chamando de médium ou do assistente, mas menos a existência de seres incorpóreos. Outros vão atribuir a isso a uma força oculta demoníaca. E aí até vou aqui dizer que até mesmo por meio de dominação. Outros, né, pela curiosidade, vão querer saber o que é isso. E, claro, né, como o próprio Kardec vai dizer, nós vamos encontrar isso nas revistas espíritas em inúmeras vezes, Kardec dizendo: esses contraditores que sobem aos púlpitos, que vão aos jornais, à imprensa, que fazem esse auê todo contra a doutrina espírita, contra o espiritismo, nada mais estão fazendo do que divulgá-lo. Por exemplo, no
no Auto de Fé de Barcelona? Queimaram seus livros. Foram lá centenas de livros variados, né, da doutrina. O que Kardec recebeu de orientação dos espíritos? Deixa quieto, não vai brigar para poder ser ressarcido, não. Eles estão divulgando a doutrina espírita sem assim o saberem. Então, quer dizer, esse movimento, ele acabou contribuindo. E aqui eu quero lembrar um pouquinho de quem? Jesus mesmo foi esse que, no seu tempo, toda a sua estada aqui na Terra, nós não temos escritos de Jesus, né? A gente sabe que foram os discípulos deles que escreveram e outros que nem o conheceram, como Lucas, por exemplo, não o conheceu pessoalmente. Mas que, pelo disse-me-disse, boca a boca, né, acabou fazendo com que a doutrina do Cristo, ela se disseminasse pelo mundo afora. Assim ocorreu com o Espiritismo, né? Mas até aqui, Beto, é isso que eu queria dizer. Então, quem são os espíritos? Nada mais são do que as almas daqueles que viveram aqui na Terra, que ao deixar o corpo passaram a ser espíritos. Espírito e alma são a mesma coisa. Alma, o espírito encarnado, desencarnado, espírito. Beto? Que nós vamos ver se o Laurim tem razão no próximo programa, né? Aqui dizendo que, de fato, aquele que cria um sistema, ele cria uma teoria, e o Kardec disse, eles criam a teoria, mas não provam. Nós, aqui no Espiritismo, nós comprovamos a existência dos espíritos pelas suas comunicações, né, pelas suas histórias, e tem condição da gente utilizar isso para o nosso progresso. Mas a gente continua a nossa saga no próximo encontro. Quero agradecer a Deus, aos bons espíritos e ao Laura, a todos vocês que estiveram por aqui. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até lá! Valeu, Beto. Obrigado a você aí, aqui ao canal Revelare, por me oportunizar estar aqui com você, estudando um pouco mais de Espiritismo. E assim também agradecer a você que está aqui conosco, estudando juntamente com todos nós. A equipe do TV Revelare tem esse objetivo, de buscar o conhecimento, e somente conquista o conhecimento pelo estudo. Então, o convite, nós vamos sempre estender a todos. Você que está chegando agora, é muito bem-vindo para estudar conosco. Todos nós aqui somos estudantes de Espiritismo, e assim, me despeço agradecendo a vocês todos, aos bons espíritos e a Deus. E lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos um encontro marcado com o estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Então, nos encontramos daqui a pouco, às 18 horas. Abraço a todos e fiquem com Deus.